Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa 10ª lição da nossa revista, a nossa editora Betel, Conectar Mais Jovem, onde estamos estudando, agora na nossa 10ª lição, o livro, a visão, as profecias do profeta Ezequiel. Nós iniciamos estudando o livro de Daniel, a escatologia na perspectiva dos profetas Daniel e Ezequiel. Nossa 10ª lição estamos já estudando o livro do profeta Ezequiel. O título é As Visões do Profeta Ezequiel. Nosso versículo do dia está no capítulo 37, versículo 1. Está dizendo: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verdade aplicada, vai dizer que o profeta Ezequiel foi considerado o homem das visões, muitas fazendo alusão ao tempo presente e outras ao futuro da nação de Israel, do povo judeu. Os tópicos da nossa lição, os objetivos, pontuar a mensagem dos rostos na profecia de Ezequiel, elucidar a representatividade das 4 rodas e compreender a visão do vale de ossos secos e sua aplicabilidade atual. Ezequiel, ele é levado para o cativeiro no ano 597 a.C., só relembrando. Nabucodonosor, a Babilônia, os caldeus invadiram o reino de Judá em 3 ocasiões, em 605 a.C., quando foi levado Daniel, Misael, Ananias e Azarias e vários nobres para a Babilônia. Em 597, a vez em que Ezequiel, a própria rainha Neusta, o rei Joaquim e vários outros nobres foram levados, várias pessoas também foram levadas para a Babilônia, e a última invasão e final, que foi a destruição da cidade, do muro, do templo, em 586, época em que literalmente destruiu a cidade. Então Ezequiel fazia parte de uma família sacerdotal, a família dos Zadocs, que foram importantes durante a reforma ali do rei Josias. Então, Ezequiel, ele é levado em 597, ele começa a profetizar aproximadamente 4 anos após chegar ali a Babilônia. Ali ele se estabeleceu numa comunidade ali chamada Tel Abib, às margens do rio Quebar, está lá no capítulo 3, versículo 15, E ele profetizou de forma contundente, durante todo o período ali, em que ele chega em 597, 584 anos depois, ele começa a profetizar, e começa a profetizar antes de a cidade ser destruída. O nosso texto bíblico está no capítulo 1 do livro de Ezequiel, versículos do 4 ao versículo 28. Você lê o capítulo 1 completo. Eu não vou ler aqui para nosso vídeo não ficar tão extenso, mas é interessante que você leia todo o livro, Leia o livro do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, que aí você vai ter uma visão mais completa. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada pelo cristão. É inadmissível a gente estudar as lições e a gente não lê o livro, Para a gente ter um entendimento melhor, a gente precisa nos debruçar sobre a palavra de Deus. O primeiro tópico da lição é a visão dos 4 rostos, entendendo a visão dos 4 rostos e os 4 rostos e os evangelhos. Será que tem alguma coisa a ver? Então, a visão dos 4 rostos, ela é cheia de significados, cheia de símbolos, simbologia. A visão tem conexão com o contexto vivido
por Ezequiel e apresenta também conexões escatológicas, apocalípticas, tá? A visão é introduzida com um vento tempestuoso que vinha ali do norte, simbolizando a vinda do próprio Deus de forma ali soberana para intervir na história, né? Acima ali das rodas, Ezequiel na visão vai ver um trono, né? E vai ver o trono, né? Acima ali das 4 rodas, tá? Então a vinda do próprio Deus de forma soberana para intervir na história do seu povo, né? Do judeu que estava ali em exílio na Babilônia. Os 4 rostos subsequentes ali da visão de que Deus dá a Ezequiel são semelhantes, um com o rosto de homem, outro com o rosto de leão, com o rosto de boi, e o outro com o rosto ali com imagem de águia, tá? Representando ali o caráter, segundo os estudiosos, né, o caráter do próprio Deus, o seu domínio sobre a terra, sobre a criação, o domínio de Deus sobre a história, é perceptível e fora demonstrado através da visão, né, do sonho do próprio Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, quando Deus vai mostrar, através do sonho de Nabucodonosor, da interpretação que Deus dá a Daniel, que Deus tem o controle da história, Deus tem o controle do tempo, Deus tem o controle de tudo. Tudo só acontece debaixo da permissão de Deus. Nesta visão, aqui do capítulo 1 de Ezequiel, existe uma interpretação, segundo a maioria, né, dos estudiosos, que vai vincular esta visão, estes rostos destes seres aqui, com os 4 evangelhos, tá? O evangelho, segundo escreveu Lucas, é representado pelo rosto do homem, pois o evangelho vai apresentar Jesus como filho do homem. A gente vê lá a genealogia que Lucas traz de Jesus, indo lá até Adão, mostrando Jesus como o filho do homem, Jesus como aquele que veio não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade, tá? A genealogia ali, na realidade, está trazendo a genealogia de Maria, de Jesus a partir de Maria, tá? Só que ali vai usar o nome de José, porque fazia parte da cultura ali hebraica e judia, omitiu o nome das mulheres, tá? E Lucas vai tratar Jesus como filho do homem, lembrando que Lucas não era judeu, ele era um gentil, ele era ali da Antioquia da Síria, possivelmente um grego ali da Antioquia da Síria. O rosto de águia se identifica com o evangelho segundo escreveu João, que aborda Jesus como filho de Deus. João vai mostrar a divindade, a deidade de Jesus Cristo. O evangelho de Marcos, escrito por Marcos, é visto como o rosto de boi, pois Jesus é abordado ali como servo, sofredor, né, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos, e o rosto de leão identifica com o evangelho segundo escreveu Mateus, que apresenta Jesus como cumprimento das profecias veotestamentárias. Então, Mateus escreve para os judeus, mostrando Jesus como o leão da tribo de Judá, como descendente de Davi, do reino de Davi. Mateus vai levar a genealogia até Davi, mostrando que Jesus é filho ele era o sucessor do reino, do trono ali de Davi, tá? Segundo tópico da nossa lição, a visão das 4 rodas, a onipresença de Deus, a realidade da glória de Deus. Então, a visão das 4 rodas, ela é descrita também ao longo do 1º capítulo. As 4 rodas, elas apresentam uma conexão com estes 4 rostos, destes seres, evidenciando a presença de Deus, que está
em todos os lugares, né? Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Não tem como se ausentar. A gente vê lá no Salmo 139, quando Davi vai dizer, o salmista, para onde fugirei da tua presença? Não tem como fugir da presença de Deus. Então as quatro rodas estavam junto a cada rosto e ela se movia de forma sincronizada com os rostos. E todos andavam em direção ali, todas rodavam ali pela direção do Espírito de Deus. As rodas sincronizadas com respectivos rostos e olhos enfatizavam a onipresença naquela roda cheia de olhos, com a onipresença de Deus, sabendo, né, que nós sabemos pelo estudo, né, pela própria teologia, que um dos atributos do nosso Deus, atributo este incomunicável que o homem não tem, é a onipresença, a onisciência, né, onipotência de Deus. Né? São atributos que o próprio Deus, só Deus tem, atributos incomunicáveis, tá? A visão recebida por Ezequiel foi tão espantosa que o próprio profeta caiu, né, diante da glória da visão que ele tem. A gente vê lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, Isaías também ficou atemorizado, aterrorizado, quando ele tem a visão da glória de Deus. Né? A glória de Deus revela a sua santidade, seu domínio, seu poder. Por isso é necessário que tenhamos reverência, irmãos. Deus é um Deus terrível em santidade. Quando Moisés chega lá no monte, que ele vê a sarça, que é que a voz de Deus diz, tira a sandália dos teus pés. O próprio Josué também, né? Mais na frente, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, nosso Deus é terrível em santidade. Tá? E para a gente finalizar, entendendo a visão do capítulo 37 de Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Ezequiel foi levado em espírito a este vale e Deus manda que ele profetize, né, para aqueles ossos, né, palavra que vivifica. Então, uma das maiores visões, né, de relevância aqui do capítulo de Ezequiel, do livro de Ezequiel, está aqui no capítulo 37, onde através deste vale de ossos secos, Deus revela o seu projeto, o seu plano à nação do povo de Ezequiel, do povo de Daniel, do povo judeu. Tá? O texto diz que a mão de Deus levou Ezequiel em espírito até este vale. Traz a ideia de alguém que foi inserido num cenário ali, de ossada humana, de um cemitério a céu aberto, de ossos, de ossada humana em pleno céu aberto. Então o cenário era assustador, né? Deus mostrando como estava, espiritualmente falando, né, o povo judeu, o povo da aliança do Senhor, né? Retratando ali como se estivessem mortos, só ossos, tá? Só que a palavra de Deus, ela é poderosa, entende? Então, Deus leva Ezequiel até aquele vale de ossos e manda que o profeta comece a profetizar. Deus faz a pergunta a Ezequiel se aqueles poderiam viver. Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. Aí Deus manda que Ezequiel comece a profetizar. Tá? Então, nós, como servos de Deus, muitas vezes seremos levados a lugares terríveis, de caos, de dor, de morte. Porém, a mão de Deus está conosco. Nós somos sal, nós somos luz. Por isso é importante o cristão se posicionar em Deus. E nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra e nós somos o canal de Deus nesta terra. Entende? Então Deus pode nos levar a tantos lugares para que o nome dele seja glorificado através
de nossas vidas. Tá? Então, assim que o profeta Ezequiel profetizou, segundo a ordem do Senhor ali, houve um grande reboliço, né, que começou a acontecer naquele lugar de caos de morte, onde ossos começaram a se juntar a ossos, né, cada osso ao seu osso, né, cheirando ali um esqueleto. Daí vem nervos, Ezequiel vai profetizando, vem nervos e se torna em pessoa, só que pessoa sem vida, tá? Então o texto é enfático a dizer que os ossos se unem um ao outro, nascem nervos e carnes e se levanta ali um grande exército. Então nesta visão tem sua aplicabilidade primeiro ali com a restauração nacional de Israel. A gente sabe que em 70 depois de Cristo, Jerusalém, o templo, a cidade foi destruída. Os judeus que quiseram poupar a sua vida tiveram que fugir para o mundo, né? Todas as partes do mundo ali, judeu fugindo para salvar as suas vidas, tiveram que mudar até os nomes para se esconder dos perseguidores. Ao longo da história a gente conhece aí o antissemitismo, a luta, né? O próprio nazismo para tentar exterminar o judeu. Mas Deus tem uma promessa com o seu povo, tá? Então, nesta visão, Ezequiel profetiza o exército, a nação de Israel, simbolizando ali o povo de Israel, sendo restaurados, e a gente vai ver isso se cumprindo em 1948 da nossa era, quando as Nações Unidas, né, reconhece o Estado judeu, o povo, a nação de Israel como um Estado independente. Desde então, os judeus de todas as partes do mundo têm voltado para Israel. Israel hoje está na iminência de uma guerra com os grupos terroristas, né, com os países inimigos do povo de Deus ali, mas a palavra de Deus ela se cumpre. Tá? Então, a restauração nacional política de Israel já aconteceu. Está faltando agora a restauração espiritual, que só vai acontecer quando o povo reconhecer Jesus como seu Messias, tá? Então a primeira restauração já aconteceu, que seria novamente Israel voltando a ser a glória das nações, até mesmo seu templo, o terceiro templo vai ser reconstruído, porém numa aplicação profética, podendo dizer que a palavra de Deus ela é poderosa para cumprir. Então o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruída pelos babilônicos. O segundo templo foi construído ali na liderança de Zorobabel, foi destruída e ampliado por Herodes o Grande, destruída em 70 ali depois de Cristo pelos romanos, na liderança do imperador Tito. E o terceiro templo, que será construído, está aí na iminência, né? Onde o anticristo vai sentar, vai se declarar Deus, vai exigir a adoração dos judeus, o período ali da grande tribulação, tá? Conforme profecia aqui do próprio Ezequiel. Então a palavra de Deus ela se cumpre, ela não deixa de cumprir, porque Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. Tá? Então a gente vai estudando nas nossas lições este livro, essas profecias, mas é importante que a gente se intere mais, que a gente leia a Bíblia, que a gente estude os livros, para que a gente tenha um entendimento maior, tanto o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e o próprio livro de Apocalipse, que todos um corroboram com o outro, para a gente entender o que está para acontecer nos últimos anos da era da humanidade aqui na Terra. O anticristo ele será preso, o falso profeta, a besta, e Jesus reina, porque o reino de Jesus é um reino eterno, um reino que não tem fim. Amém? Deus abençoe.